Os 40 anos que eles peregrinaram não foi porque não tinha Google Maps, porque eles eram burros. Foi porque Deus fez eles andarem 40 anos até que todos os que ele falou que não iam entrar na Terra Prometida morressem. Tudo bom? Rola! Eu finalmente voltei com os vídeos da Bíblia. Eu finalmente terminei. Eu queria começar dizendo uma coisa assim, rapidinho, que é... Demorou, eu sei que demorou. Porém, Deuteronômio, muito repetitivo. Mais do que chato, ele é tipo muito repetitivo. Ele fica lembrando os 40 anos que eles estavam no deserto. Vocês lembram? E quando a gente terminou, Levítico? Números. Assim, porque números foi uma grande contabilidade de todos aqueles anos. Tipo, na verdade, a gente meio que tá chegando no final já tem muito tempo. Só que aí números resolveu reviver o rolê todo, de falar a quantidade de gente e tal, que inclusive eu achei um livro bem legal. Só que Deuteronômio, a gente vai ficar relembrando todo o rolê que aconteceu nos últimos 40 anos. E por que eu achei estranho? Porque assim que você começa Deuteronômio, ele fala: essas foram as palavras de Moisés em cima lá do Monte Moabe. Que Sinai? Sinai foi 10 mandamentos, garota. Pessoa muito perdida na igreja, por isso não parece nem criança na igreja. Ele tava em cima do monte lá no Moab, passando as regras pra galera. Isso no início da parada. Eu falei, quando eu comecei a ler, são assim, tipo, 36 capítulos ou 34. São 34. Eu falei, cara, como é que no capítulo 1, no primeiro parágrafo, eles já estão aqui? Como é que a gente vai levar 34 capítulos pra entrar? Porque a gente vai fazer muito flashback. Uma coisa muito importante e que eu demorei muito tempo pra perceber enquanto lendo Deuteronômio, que depois ajuda muito você a entender o livro. Ele é dividido em 3 partes. 3? Então isso ajuda muito, porque uma hora você não sabe mais o que ele tá falando lá de trás, daqui a pouco ele tava falando aqui. Pra quem chegou agora, eu tô falando de Moisés, tá? Ele, no caso, sendo Moisés. Faz muita diferença entender que são 3 partes. 3? Divididas não iguais, nem um pouco iguais, no caso. Pra você sacar o que tá acontecendo ali. Então, 3 partes vão ser 3 discursos, tipo sermões de Moisés. O primeiro, ele vai falar sobre uma coisa meio, você não sabe o quanto eu caminhei, tipo essa pegada assim, vamos lembrar os 40 anos que a gente teve no deserto. Galera que a gente junta, ele começa a relembrar do Egito. Vocês lembram que Egito é o quê? Êxodo, muitos livros atrás. Então ele relembra muito o rolê mesmo. Ele relembra o quanto Deus foi importante, o quanto Deus tirou eles do Egito, da escravidão, o negócio da Terra Prometida. E ele vai falar muito dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Isso acontece se eu não me engano, nos 4 primeiros capítulos. Quando a gente chegar lá pelo capítulo 5, ele vai começar o segundo sermão. E o segundo sermão é um sermão grande à beça, que vai levar a gente até, tipo, o capítulo 29. Então, uma hora eu tava perdida no rolê do tipo, cara, isso aqui não vai acabar, não? Que é o quê? Quando ele cita, lá no primeiro sermão, a parada de, rolaram os mandamentos, Egito, não sei o quê, ele começa o segundo sermão sobre os mandamentos. E aí, ele vai ficar muitos capítulos relembrando a galera dos mandamentos, das regras, da necessidade de ser um povo monoteísta. O que significa? É Deus acima de tudo e acabou. É muito importante ser monoteísta. Ele vai falar isso muitas vezes. Deus é um Deus ciumento. Ele fala isso com todas as letras. É muito louco. E eu lendo assim, eu falei, achei que a gente não falava essas coisas, né? No caso, eles falam, em nenhum momento, a Bíblia, pelo menos no Primeiro Testamento, escondeu que Deus era um cara ciumento, que Deus queria toda a atenção pra ele, que Deus não queria você pensando em nenhuma outra coisa além dele. Um pouco abusivo já esse rolê, já percebemos, a gente já sabe disso há 5 livros, né? Nesse momento, é um momento em que acontecem várias nomeações de líderes religiosos, de líderes sociais. É um momento em que ele ajuda a estruturar a sociedade que ainda vai acontecer. Isso tudo lembrando que a gente sabe, desde sempre, que Moisés não vai entrar na Terra Prometida. Porque rolou aquela parada lá atrás, lembra? De tipo, Deus falou, não faz o negócio. Aí uma galera fez. Aí ele falou, agora por causa disso, vocês não vão entrar na Terra Prometida. O vocês era toda uma geração de galera. Os 40 anos que eles peregrinaram não foi porque não tinha Google Maps, porque eles eram burros. Foi porque Deus fez eles andarem 40 anos até que todos os que ele falou que não iam entrar na Terra Prometida morressem. Tudo bom. Deus é tipo muito vingativo. Sabe quem eu fico com pena? Teve toda uma galera que não ia entrar na Terra Prometida. O primeiro que ia entrar se fudeu. Tipo assim, provavelmente ele tava nascendo na época que a galera fez merda, mas assim, ele andou muitos e muitos anos esperando geral morrer pra ele poder chegar na Terra Prometida. Tipo, que merda. E o último que não vai entrar na Terra Prometida é Moisés, que na verdade ele não morre antes dele chegar na Terra Prometida. Ele chega até o Monte Moab, que é esse monte logo antes da entrada de Canaã, e no carro ele vai morrer ali mesmo. Que a galera já entra e ele vai ficar ali quietinho esperando morrer na entrada, porque Deus falou que ele não vai entrar, ele não vai entrar. Então,
Então, ele deixa muito claro seguir essas regras para que não aconteça de novo a raiva que Deus teve aí nesse momento que 40 anos peregrinando, que a posse da terra prometida depende de seguir essas regras. Então, o que é muito importante. Ser monoteísta é uma das regras, né? Você vai adorar Deus acima de todas as coisas e não vai adorar mais nada, nem imagens, nem mais nenhum rolê. Mas ele bate muito na tecla do só Deus e mais ninguém. E aí depois vem o sermão 3, que é curtinho também, que nem o primeiro, só o segundo que é gigante, que já me incomoda um pouco, que é o momento em que ele fala assim: vocês vão seguir as regras e isso vai garantir vocês a posse da terra prometida que eu prometi pra Abraão, pra Isaac, pra Jacó, blá blá blá. Não cumprimento dessas regras pode fazer o quê? Perder a terra prometida. Porém, o arrependimento te dá de novo. Aí o ranço que me dá isso. Ou seja, você faz a merda. Se você se arrepender, você pode pegar a terra de novo. Isso lembrando que existem pessoas morando nessas terras, tá? Eu acho que muita gente acha que era um rolê tipo, cheguei num lugar deserto e montei uma cidade. Não, existiam pessoas. A grande maioria dos lugares do mundo, se não todos, existiam pessoas onde outras pessoas chegaram. Então é um negócio de conquista e de genocídio aí da galera mesmo. Não é uma parada de tava vazio aqui, vou colocar minhas cabanas. 2 perguntas. Por que você tem ranço do negócio do arrependimento? Porque se você pode se arrepender de fazer a merda, não tem nada que te impeça de fazer merda. Claro que tem. Porque o arrependimento tem que ser genuíno. Então, mas pode ser genuíno. E ainda assim você fez a merda. Sabe o Não. que é? É o que eu te falei outro dia. Sabe quando tu, tipo, alguém pisa no teu pé muito forte, a pessoa fez sem querer, aí ela te pede desculpa, e aí você não pode mais dar um soco na cara dela porque ela te pediu desculpa. E ela falou, foi sem querer. Tá tudo certo. Você é obrigado a ficar de boa com aquilo. Só que seu pé ainda tá doendo muito. Você ainda tá com vontade de dar na cara da pessoa porque você tá com ódio. Porém, você não pode. Você perdeu a razão, o motivo, a liberdade de socar aquela pessoa. Mas sabe onde é que tá a diferença aí? É o premeditado. Foi sem querer. Quando você diz, se eu me arrepender, tudo bem, eu pego de volta, só me arrepender. Você vai estar fazendo a parada de propósito. Mas nunca disse que não podia ser de propósito. Só disse que o arrependimento tinha que ser genuíno. Mas não que a intenção do errado tivesse que não existir. Mas você concorda comigo que é muito difícil você se arrepender por uma coisa que você queria fazer? Eu não concordo com não. Eu concordo que isso é um livro muito dúbio que deixa muito espaço pra você ir lá, trair a sua mulher e depois se arrepender. Você pode genuinamente se arrepender. E sabe como é que você se arrepende? Quando ela larga você. E aí você fala, não queria ter feito. Mas na hora que você fez muito intencionado. Sim, é isso que eu tô falando. Eu acho que o arrependimento pode facilmente vir da consequência. E não da sua consciência. E ainda assim ele é válido pra Bíblia. Não. O arrependimento é genuíno. Você pode se arrepender genuinamente, mas o arrependimento ter vindo da consequência que aquilo te causou. Mas você genuinamente se arrependeu. O arrependimento por uma coisa que você não faz de propósito. Não é nunca levando pra esse lugar de... Até o livro 5 não é. E é aqui que eu tô, então a regra pra mim tá valendo aqui. Depois desse rolê do arrependimento que eu já fiquei com ranço, é o momento em que Moisés diz que o seu sucessor é Josué. Josué é descrito como o homem em que há o espírito, ou seja, ele tem lá o Paranauê que precisa ter pra ser o sucessor religioso de Moisés. Ele não é filho de Moisés, tá? Tem uma galera me perguntando isso. Ele não é filho de Moisés, ele é filho de Num, ou... não sei como é que fala. Independente de quem ele é filho, ele tem o espírito que precisa ter para ser o sucessor de Moisés. Então existe esse momento em que Moisés oficialmente reconhece Josué como seu sucessor, meio que tipo, encosta a mão na cabeça dele, dá uma abençoada na parada. Realmente tem um ritual de passagem da liderança religiosa. E é o momento em que finalmente Moisés entrega a lei, eles chamam de a lei o tempo todo, que são, eu imagino que as pedras que tinham os mandamentos, mas também o domínio sobre aquilo. Finalmente para os levitas. A gente viu a construção dos levitas há vários livros atrás, que eram as pessoas que iam estar responsáveis por cuidar de toda a parte religiosa e sagrada do rolê. E eles estão sendo preparados para isso há muitos anos. E é nesse momento em que eles são oficialmente os responsáveis pela lei. Então eles vão cuidar de tudo que é religioso, do altar, do rolê, do Paranauê todo. Moisés tá dando atribuições da galera aí, porque no caso ele não vai estar seguindo com a galera. Tem uma parada que acontece lá pelo capítulo 3 que eu achei muito maneiro, que é tipo um spin-off. Um momento em que Deus fala pra Moisés: você tá há muito tempo nesse monte aqui, nesse morrinho, desce e vai lá pra galera pegar as terras prometidas deles. E assim, não é porque eles estão em cima desse morro aqui que desceu, isso aqui é a terra prometida. Tem distância, né? Tá ligado? Quando o Mufasa sobe com cima numa puta pedra e fala, tá vendo tudo que você vê? É tipo nessa pegada. Desse morro aqui, tá vendo a terra prometida, mas você tem que dar uma andada. E aí, tem uma hora que Deus fala, desce desse morro, desse monte aqui, e leva a galera pra eles estarem chegando na terra prometida. Eles cruzam algumas terras nesse meio do caminho, que Deus fala, entra, não entra, cuidado, não sei o quê. E nisso, eles passam por uma terra que são os descendentes de Esaú e de Ló, que são pessoas que a gente viu há muito tempo atrás, e que eu sempre fico
fico me perguntando, tipo, essa árvore genealógica loucona, que todo mundo tinha um irmão, não sei o quê, pra onde foram essas pessoas? Eles realmente são descendentes também de pessoas muito importantes, do caso do Abraão, né? Deus cuidou, de fato, dessas populações. Isso eu achei muito maneiro, dar um revival, trazer um personagem sumido aqui, uma galera que já tinha acabado o contrato. Mas achei legal esse spin-off aí. Pra quem tava interessado, preocupado com a galera de Esaú, com a galera de Ló, eles estão bem, eles estão ótimos. Seguir a vida deles, tá? Bom, aí depois que Moisés passou o rolê do líder religioso pra Josué e passou a lei pros levitas, não tem mais porque a galera não ir sem ele, porque já tem tudo que eles precisam. E aí eles descem o morro, porque tem uma parada que eu não entendi exatamente, mas assim, eles falam da planície de Naab, talvez, não sei, posso estar inventando esse nome. Aí existe o Monte Moabe, e aí existe o tal do pico, que é Pisga, ou Pisgar, quem sabe. E aí, eu acho que o Monte Moab era meio que o meio do caminho. Aí o galerão desce pra ir pra terra e Moisés continua subindo. Deus fala, agora sobe esse monte aí. Aí ele sobe. Quando ele chega lá em cima, tem esse momento Rei Leão em que Deus fala, tá vendo, Moisés? Aqui é a terra prometida que eu te falei, que eu prometi pra Abraão, que eu prometi pra Isaac, que eu prometi pra Jacó, que eu traria os seus descendentes. E aí é mó bonito, porque ele fala assim, ali perto do rio tal, não vou me lembrar, a tribo de Dan, ou Gad, sei lá, ele vai falando tribo por tribo. A tribo de fulano vai do rio até aquela planície, a de fulano começa aqui e termina ali. Lembrando que eles tentaram sempre ser muito corretos na divisão dessas terras para que nenhuma tribo sucumbisse em nenhum momento. Porque se você tem uma tribo que é muito fraca e com muito pouca terra, você vai, no caso, daqui a pouco ela acaba. Então, tinha aquele negócio de que a cada tanto tempo, né, como é que chamava isso? O ano do jubileu. Pra garantir que nenhuma tribo fosse extinta, você tem de tempos em tempos o ano do jubileu, onde tudo que era originalmente de uma tribo volta a ser daquela tribo. E também, essas terras vão ser divididas de acordo com que as tribos tenham iguais. Então, assim, claro que existem tribos maiores que vão ter mais terra. Por exemplo, a tribo de Judá é uma tribo muito grande. Ela vai ter uma terra maior do que outras tribos menores. Mas ela vai ter vão ter os mesmos recursos, vão ter as mesmas garantias para que todo mundo fique vivo. E de tempos em tempos rola o ano do jubileu, que é tipo, leva essa terra que eu te vendi, então devolve que é minha. E isso é muito importante para você manter todo mundo existindo. Aí, Deus lá de cima do monte fala aqui essa galera, e Moisés tem uma pegada um pouco assim de pai orgulhoso. Pô, eu trouxe essa galera até aqui. Afinal, esse cara tá há 40 anos andando no deserto liderando essas pessoas. Você imagina que há 40 anos as pessoas estão pra ele. Tem certeza que a gente vai chegar em algum lugar? Certeza que é por aqui? Porque assim, tava demorando, né? Então deve ser um puta de um alívio. Descobrir, nesse momento da morte dele, Moisés morre com 120 anos. O que significa que ele saiu do Egito com aquele coachella de Deus com 80 anos. Vamos combinar que já era um negócio perigoso você sair do deserto atrás de um cara de 80 anos. Apesar de que Deus fala que morrendo aos 120 anos, seus olhos nunca falharam e sua força continuava a mesma. Ou seja, morreu saudável, Deus matou. Nem aí. E aí, Moisés, na pico desse negócio aí, morre, sozinho ele e Deus. Ah, uma coisa muito legal. Moisés, eles falam, e nunca mais houve um profeta como Moisés. Achei isso bonito, achei isso tocante, poderia estar no túmulo dele, apesar de que ninguém nunca achou. Moisés, ele morre sozinho nessa pico Pisgah aí, e ele é sepultado por Deus. Diz o livro que não tem como ninguém saber, já que era só Moisés e Deus, Moisés morreu e... Porém, tá escrito no livro. Também tá escrito que ninguém nunca achou a sepultura, porque será? Diz isso no final, que nunca mais houve um profeta como Moisés e que ninguém nunca mais viu a face de Deus. Porque vocês lembram que nos primeiros livros era muito comum, Deus aparecia toda hora, Deus toda hora fazendo um negócio, geral já tinha visto Deus, era muito mais fácil você ser crente quando Deus aparecia toda hora. Crente no sentido de crer. Bonito, né? Você sabe onde é que fica Canaã? No caso, Israel, né? Não só Israel. Mas no caso, a história conta isso, que os israelitas, a terra prometida é Israel. Canaã tem que ser Israel. É Israel, mas é Israel, faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria. Sim, todos os lugares da Guerra Santa. Sim, mas quando eu digo Israel, é porque Israel é um nome que eles deram pra terra prometida, né? Mas eles estão lá tentando ainda, no caso, pegar a terra prometida toda. E aí, no caso, tem mais um monte de galera que já morava lá. Aquele negócio que eu já falei, né? Quando você chega no lugar, já tem uma galera morando. E essa história é muito complicada de quem é o rolê ali, quem tem direito de viver. As pessoas não conseguem viver pacificamente, porque guerras religiosas são rolês mega, mega complicados. Enfim, e aí, Moisés morreu. E Moisés foi o último cara a ver a face de Deus. Isso é muito louco. Agora, Deus, a partir de agora, virou uma entidade na qual a gente acredita, porque Moisés disse. E aí, eu imagino que, assim, a primeira geração que
entram na Terra Prometida, é mais fácil deles serem muito crentes, né? Porque eles conheceram Moisés. Estavam no processo de chegar na Terra Prometida, eles estão ali com Josué. Mas assim, daqui a pouco vai mudar essa geração. Maluco, um passou 3, 4, 5, 6 caras que não viram mais a cara de Deus. Deve começar a ficar muito difícil de acreditar. E aí, acabou o Deuteronômio. Vocês viram, cara, nem era tão grande. O problema é que era muito chato ler, porque era muito flashback. E aí, às vezes, eu ficava... Cara, já ouvi isso, já sei isso, 10 mandamentos, não sei o que, já sei essa parte toda. Porém, você nunca sabe quando vai mudar. Você tem que ir lendo tudo, porque você não sabe que hora vai mudar, que hora vai vir uma informação nova. Eu te falei. Mas não adianta as pessoas falarem, tem coisa que a gente tem que ver por a gente mesmo. Continuando a nossa saga bíblica, a gente acabou agora o Pentateuco, que é o conjunto dos 5 primeiros livros, onde a gente sai do nada, né, saindo do Adão e Eva, pra chegar na Terra Prometida. Porra, a gente caminhou muito. Foi muito rolê, e agora a gente vai começar, de fato, o povo de Deus. Não que a galera do exército não fosse o povo de Deus, não me entenda mal. Mas é que assim, era uma coisa muito de conquista, muito de desgraça, muito de meu Deus, vai chegar, não vai chegar, acredita, não acredita. E assim, agora o povo de Deus chegou na Terra de Deus, na Terra Prometida, agora vai começar todo o legado desse rolê. O próximo livro é Josué, que é o novo líder do rolê, o novo Moisés do rolê. Moisés 2.0, muito loucão no verão de Canaã 2. E vamos ver o que essa turminha do barulho vai apontar em Canaã, hein? Gente, Deus abençoe vocês. E a gente se vê no próximo livro, que é Josué. Eu juro que eu vou tentar não demorar tanto. E daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês qual é o babado que o Josué trouxe. Beijo.